Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui estou eu, Senhor, em Tua presença, oferecendo a Ti este novo dia com seus momentos agradáveis, também com os momentos de turbulência e de tempestade. Rogo-te para que fortaleças a minha fé, a minha esperança e a minha caridade, para que neste dia eu possa fazer com amor no coração tudo aquilo que o Senhor me pedir. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto, dia de São Domingos de Gusmão. E o Evangelho é Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, irmã, hoje é a festa de São Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem dos Pregadores, os dominicanos, e também aquele que recebeu de Nossa Senhora o rosário para que pudéssemos, com uma oração simples, por meio da nossa devoção mariana, chegar até Jesus. Nós temos no Evangelho de hoje a barca, que é símbolo da igreja, que muitas vezes é agitada pelos ventos da história. São Domingos de Gusmão é da mesma época de São Francisco de Assis, mais ou menos no século XII, XIII, quando a igreja passava por muitas agitações. E Pedro está nessa barca, a olhar Jesus. A barca é o símbolo da igreja. Também São Francisco viveu, assim como São Domingos, num tempo de grandes mudanças históricas. Pedro era o líder dos discípulos e, naquele momento, eles estavam afundando. A barca estava já prestes a afundar por causa da tempestade. Quem impede que isso aconteça é Jesus. Quando Jesus leva Pedro para dentro do barco, a tempestade cessa. Sinal de que, quando nós estamos sendo conduzidos por aquele que foi escolhido pelo Senhor, a barca, mesmo em meio às tempestades e à agitação do mar, a barca continua sendo conduzida. Quantas foram as vezes ao longo da história que Jesus salvou a igreja? No princípio do cristianismo, Jesus salvou a igreja das perseguições sangrentas, depois das diversas heresias, na época de São Domingos e de São Francisco, da degradação moral pela qual passava os membros da igreja, a reforma protestante e até mesmo mais recente,
dos abusos sexuais. Hoje, de que Jesus precisa nos salvar? O que Jesus precisa fazer para salvar a sua igreja? Uma coisa é certa: Jesus nunca precisou de personagens muito qualificados para que a sua igreja fosse salva. Pensemos a nossa vida a partir de Pedro nesse momento. Pedro foi escolhido por Jesus, mas nós também, mesmo não assumindo o lugar da direção da igreja como Pedro, também podemos, com as características de Pedro, salvar a igreja que está perto de nós, salvar a nossa família das tempestades. Pedro era um homem profundamente religioso e comprometido com a fé. Por diversas vezes nós vemos São Pedro observando os preceitos judaicos. São Pedro também era um homem extremamente generoso. Larga tudo e segue Jesus. Para Pedro não existe metades. Ele deixa tudo e segue Jesus. Mas também Pedro tem as suas dificuldades. Pedro é uma pessoa muito inconstante. Pedro faz promessas, mas falha com Jesus logo em seguida. Fala que não vai negar Jesus, que vai beber o seu cálice, e de repente é aquele que nega Jesus. Teve dificuldade para manter a sua firmeza, inclusive quando começou a caminhar sobre as águas, porque ele pede a Jesus para ir na direção dele, começa a caminhar no meio das águas, no meio da tempestade, e de repente começa a afundar. São Pedro também tem uma outra característica que dificulta o seu jeito de ser, que é a sua impulsividade. É Pedro que toma a espada e corta a orelha do soldado Malco quando ele vai prender Jesus. A impulsividade também dificulta a personalidade de Pedro. Mas ele tem muitas qualidades. E dentre as muitas que ele tem, uma delas é a coragem. Quantas vezes foi Pedro que tomou a palavra de todos e falou em nome de todos em vários momentos? Foi ele quem discursou para multidões após a experiência de Pentecostes. Veja quão corajoso é São Pedro. Além da sua coragem, São Pedro também era muito comunicativo. Ele é o porta-voz dos apóstolos. Diversas vezes foi ele quem atestou que Jesus era o Filho de Deus, o enviado, não haveria de vir outro. E além disso, a humildade de Pedro. Quantas vezes São Pedro foi corrigido por Nosso Senhor e não se incomodou em ser corrigido? E acolheu todas as correções da parte de Jesus com profunda humildade. Mas uma coisa também é certa: São Pedro era uma pessoa de uma intensidade extrema. Desde o seu chamado, ele fez tudo por inteiro. Sempre estava disposto, até meio afoito, para seguir Jesus, para fazer aquilo que Jesus pedia. Por mais que São Pedro tivesse características ruins como nós, inclusive a falta de fé, porque foi a falta de fé que fez com que Pedro afundasse naquele momento, quando ele perdeu o olhar de Jesus. Jesus soube esperar a hora de São Pedro. Jesus soube esperar o momento certo da conversão de Pedro. Quantas vezes isso foi adiado? Quantas vezes Pedro teve medo de tomar a sua decisão? Mas quando ele tomou a decisão acertada e sempre com Jesus com ele. É pela graça do Espírito Santo que São Pedro foi aos poucos sendo transformado. E veja o episódio de hoje. Pare para pensar. Qual pescador que não sabe nadar? Pedro não tinha por que se desesperar de estar afundando na água naquele momento. Certamente não era a primeira tempestade na vida de São Pedro. Qual era então o medo de São Pedro? O medo de Pedro era perder Jesus de vista mais uma vez. Porque todas as vezes que Pedro perdeu Jesus de vista, Pedro afundou na vida. E assim também é com a gente. Se nós perdemos o Senhor Jesus de vista, nós afundamos. Mas todas as vezes que os nossos olhos conseguem atingir o olhar de Jesus,
nós vamos na direção dele, mesmo que nós não tenhamos uma base tão sólida como é a água, mas nós caminhamos na direção dele. E é isso que pedimos a Jesus nesse dia de hoje, que nos dê um olhar, que busque o olhar de Jesus sempre, e se em algum momento de nossas vidas estivermos afundando, que possamos reencontrar o olhar de Jesus e prosseguir o nosso caminho. Vem, Espírito Santo, e abre o meu coração e a minha mente para me entender, para me aceitar, para que eu possa colher melhor os frutos do Santo Espírito. Purifica-me cada vez mais de todas as minhas tendências para os pecados da falta de fé, para que eu possa ser um outro Cristo entre os meus irmãos, que eu não caia na tentação de perder o olhar do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.